Boa noite a todos. Solicito a primeira secretária para que proceda a chamada dos senhores vereadores e vereadoras. André Siqueira, Carlos Sartori, Carlos Brisa, César Augusto, Elizabeth Donizete Manuel, Presente. Fábio Galvão, Leandro Sartori, Luan Rochirola, Nino, Maísa. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 16ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 18ª legislatura do dia 20 de maio de 2021. Convido o vereador Mino Nicolai para que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Boa noite. Oi. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderes feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurado os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Palavra do Senhor. Isto feito, passamos ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Leandro Sartori. Boa noite, mesa diretora, boa noite, colegas vereadores, boa noite à imprensa aqui presente e aos que estão nos assistindo via internet. Eu quero começar a nossa fala de hoje... Sai bem no microfone, não sai? Não. Sai, né? Então, gente, eu vou deixar um pouquinho, espera um pouquinho. Eu quero começar hoje, gente, com a seguinte ideia. Começar ontem falando que nós recebemos muitas denúncias ontem com problemas de protocolo da vacinação em Itapira. Muitas pessoas foram ao Parque Gilco Mulato e nos remeteram fotos, remeteram mensagens. Não imagino que para outros vereadores também deve ter acontecido isso. Por quê? Um problema de informação muito clara, né? Qual era a comorbidade que poderia ser ou não vacinada? Sempre lembrando, gente, a gente conversou, dialogou com os funcionários, sempre lembrando que o município pode fazer o seu protocolo. Há na região alguns protocolos diferentes, gente. Então, nesse caso, a gente pensa no quê? A gente pensa muito nessa parte de como o município poderia ajudar as pessoas. E muitos conseguiram e outros não. Então, a gente está juntando todos os documentos enviados, a gente vai remeter isso ao secretário de Saúde para que esse protocolo seja mais claro às pessoas, para que os enfermeiros, para quem cuida dessa parte, consigam o quê? Dar a resposta mais exata à pessoa. Então, a gente vai levar essas reivindicações à frente. Além dessa parte, eu gostaria hoje, né, hoje nós completamos 2 semanas de discussão nessa casa da PL 30, ela vai continuar pelo menos mais uma aqui dentro dessa casa, e essa discussão em torno da PL 30, ela tem que ser esclarecida uma coisa, tá, gente? Para não ficar palavras muito assim, né? A audiência pública que nós pedimos aqui, a audiência pública foi extremamente democrática. Foi a audiência do Leandro, a audiência do Caramba 4, não, tá, gente? A audiência é democrática. Dentro dela está o arquivo, para você ler a hora que você quiser, pessoas do jurídico de prefeitura, do sindicato, pessoas a favor e contra. Por quê, gente? Porque a gente quer que esse assunto chegue às pessoas e as pessoas tenham visão, as 2 visões, 3, 4, 5 diferentes sobre esse projeto de lei. E eu me sinto muito confortável aqui, porque minha visão sobre o projeto de lei é bem diferente dos vários vereadores e de muitos que estão na administração aqui dentro. Por quê, gente? Esse projeto divide claramente o que nós pensamos e que outros pensam sobre a administração pública. De um lado, esse projeto, mandado pelo prefeito, que está, né, obviamente, o seu mandato, ele abdica de governar.
Essa história no Brasil se repete há mais de 30 anos. Isso vem desde Collor, passando FHC, Lula e governos estaduais aqui em São Paulo. O que acontece? Isso que nós chamamos de neoliberalismo. Passa o Estado para a mão de outros. Privatiza, terceiriza, concede e agora, né, com essa palavra nova para Itapira, as organizações sociais. Cada vez que se diminui o tamanho do Estado, cada vez que o Estado ele é diminuído, o resultado é duas coisas, tá, gente? Ou o serviço decai, ou você cobra caro por isso. Só pensar no valor que você cobra, você é cobrado de um pedágio, tá, gente? Nessa pegada, eu quero o quê? Deixar bem claro que na OS está lá de novo. Organizações sociais, tá, gente? Nisso, tá? Na mão de grupos empresariais. O papel é uma coisa, a prática é outra. A gente deixa bem claro, de novo, porque política tem que ser uma coisa didática. Acho que é isso que tem que ser muito bem claro para a população. A nossa visão de mundo, a coisa pública deve ser gerida pelo gestor público, principalmente serviços essenciais, educação, saúde e segurança. Peço muito, nesse final de fala, peço muito à população itapirense diferenciar o que está escrito na lei e o que está no discurso, tá, gente? Na lei está o quê? Todas as coisas públicas, menos a segurança, podem ser concedidas. Isso está na lei. Na fala, não vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Que legal. A fala é uma coisa. Quem vai assinar esse cheque em branco, fica à vontade, tá, gente? Porque a lei é uma coisa, a fala é outra. Ó, só você ver, e fica a recomendação de você ver a conversa, o debate, que aconteceu no Itapira News, na última terça-feira, está gravado na internet e tudo mais. Tem muita coisa a falar, e teremos mais uma sessão para falar sobre isso. A gente vai continuar esse debate com vocês aqui na Câmara, com os nossos colegas e também com a população. Só para concluir, perdão, presidente, obrigado às pessoas que vêm procurando, estamos abertos a esse debate e mostrar os nossos argumentos contra essa PL. Obrigado novamente. Está com a palavra o vereador Brisa. Boa noite à mesa diretora, aos vereadores e vereadoras aqui presentes, pessoal da imprensa, os funcionários dessa casa e os que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu queria usar o meu espaço, primeiramente, fazendo um grande agradecimento a Deus por momentos difíceis que nós passamos. Como é de conhecimento de todos, eu e a minha família, e a família da minha esposa toda foi contaminada com esse vírus da Covid aí. E já gostaria de agradecer ao apoio das estimas de melhoras que tive dos colegas, vereadores, amigos que mandaram mensagem, me ligaram. Enfim, tivemos uma perda na família. Meu concunhado, ele não aguentou. Até gostaria de deixar aqui um grande abraço para a família Zaniboni e Ambrosini, que Zaniboni é a do Cassiano, Ambrosini é a família da minha esposa. Domingo, dia das mães, 5 horas da manhã, eu saí com meu filho de casa, e às 11 horas da manhã eu internei ele na Santa Casa. 3h30 da tarde, saí com a minha esposa e internei minha esposa, domingo, dia das mães. De manhã eu internei meu filho e à tarde eu internei minha esposa. E como se não fosse diferente, o médico me ligou e disse que eles estavam com 75% do pulmão comprometido. Só que Deus é tão maravilhoso que não precisou de intubação. E com uma semana, graças a Deus, eles estão em casa, né? O André sabe muito bem o que eu estou falando. Então, assim, eu queria agradecer grandemente, sem citar nomes, para não cometer nenhum erro, ao pessoal do Hospital Municipal, da ala da Covid. Quando eu falo todos, é desde da faxineira, da recepção, médico, enfermeiro, todos, sem exceção. E também o pessoal da Santa Casa, porque foram eles que salvaram a vida da minha esposa e do meu filho.
Enfim, passou, né? Em 2017 eu tive um problema seríssimo com a minha filha. Ela teve pneumonia de bactéria. Ela ficou 5 dias entubada no hospital da Unimed em Araras. E aí o mundo caiu na minha cabeça quando eu fiz o teste e o dela deu positivo. Aí você vê o flash que passa, aí você fala assim, nossa, será que eu vou ter que passar por tudo isso de novo? Só que, repito, Deus é maravilhoso. A minha filha e eu tive poucos sintomas e a minha filha, graças a Deus, não teve. Mas são águas passadas, graças a Deus nós estamos aqui e vida que segue. E eu queria deixar uma notícia aqui para o pessoal do bairro do Barão, Eleutério e Ponte Nova. Nós fizemos uma indicação, através dessa casa, no dia 2/2/2021, sobre câmeras de monitoramento nos bairros. E, conversando com os setores responsáveis, me disseram que já tem o orçamento, está tudo certo, e acredita-se que aí em mais ou menos 3 meses, essas câmeras serão instaladas. Então, assim, é uma notícia boa, gostaria de compartilhar com o pessoal. E é isso, a minha fala hoje é isso. Obrigado, boa noite a todos. Está com a palavra o vereador Carlos Sartori. Eu me abstenho da fala, presidente. No Nicolai. Boa noite a todos, presidente, companheiros vereadores, vereadoras, funcionários, imprensa presente, internautas. É bom saber, né, Brisa, que todos vocês tiveram essa bênção, né? Que realmente, como o André, então a gente sabe que está muito perto da gente, né? E em todos os cantos do país, muita gente sofrendo. E quando a gente tem a oportunidade de poder ser bem tratado, e já é difícil, e que sem apoio, então, se torna quase que impossível, né? Mas acho que tudo vai passar, as coisas estão caminhando para isso, nós temos que voltar a trilhar, né, nossos caminhos aí, que é o que todo mundo quer, a população, e não podemos ainda abaixar as guardas, viu, Brisa? Só nós, né, vocês principalmente. Eu estou aqui morrendo de medo, também tive os meus problemas há 1 ano atrás, que foi muito sério, e até agora não sabe o que foi, né? Então, a gente sabe que tem que cuidar ainda, se manter ainda um respeito, poucas pessoas que, quando se forem reunir nas festas, nos bailes, que realmente façam isso com sabedoria, certo? Respeitando regras, né? Com máscara, quando possível, distanciamento, que é o principal, para que não leve para casa, né, essa doença para pessoas que, às vezes, estão lá se guardando há 1 ano e meio e, de repente, chega a notícia porque alguém relaxou, alguém acha que não tem esse problema e, a hora que menos espera, a família toda está lá com essa situação. Então, vamos pedir a Deus que isso passe logo. A vacina continua e a gente está organizando. O Leandro comentou, se às vezes tem alguma falha, tem que ser corrigida, com certeza. E a gente tem que rezar para que todos nós possamos ser vacinados o quanto antes. Em relação ao projeto da OS, eu não vou discutir muito, né? Nós estivemos aqui reunidos, vereadores, representantes do sindicato. As emendas foram discutidas por um bom tempo, estão vindo para essa casa hoje, né? Já estão na casa aqui, e foi conversado, o prefeito esteve com a representante do sindicato ontem, hoje, e muita coisa foi resolvida. Então, o projeto vai estar tramitando, vai estar passando, a gente vai estar discutindo, sim, sabe? Mas muita coisa que falaram não tem sentido, pessoas poucos esclarecidas,
pessoas que, sabe, gostam de ver, ou pior, às vezes, com palavras que não têm sentido e coisas que, de vez de discutir o assunto, participarem de uma discussão, só procuram denegrir e destruir. Então, nós estamos tentando fazer isso num caminho diferente, certo? Com discussão, todos aqui participando, todos os vereadores tiveram oportunidade de estar aqui, certo? Sindicato, com seus advogados, puderam participar, ajudaram até a indicarem caminhos para as emendas. Então, que nós possamos, como disse o Leandro, que a gente vai estar discutindo com ideias diferentes, e não podia ser diferente, né? Que 10 vereadores, se pensassem igual, seria tudo uma maravilha, e talvez uma desgraça, né? Se todos gostassem só do branco, que seriam das outras cores, não é verdade? Então, que essa diferença seja sadia, que com essa diferença a gente possa discutir com conhecimento, sabedoria, e que a gente possa, sim, chegar a um consenso, aquele que seja melhor. E, como eu disse, nós nunca tivemos isso implantado em nossa cidade. Existem exemplos ruins? Sim, mas existem muitos exemplos bons. E se a gente não arriscar, se a gente não tentar, e com o pé no chão, com sabedoria, certo? Com um alicerce forte, firme, para que a gente tente mudar alguma coisa, a gente vai ficar sempre na mesma coisa, na mesmice de sempre, e muita coisa não podendo ser feita, às vezes, por falta de possibilidades, de mão de obra, certo? De coisas que realmente precisam ser incorporadas a uma administração, para que possa ser uma administração que veja a população e possa ajudar cada vez mais a população. Tá ok? Obrigado a todos, boa noite. Está com a palavra o vereador Fábio Galvão dos Santos. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores e vereadora. Boa noite, funcionários da casa, imprensa aqui presente, internautas, população itapirense. Gostaria de começar minha fala também desejando boas-vindas ao Brisa. Rezamos muito por você e por toda a sua família. Graças a Deus deu tudo bem. Não imagino nem o que você passou, porque ainda não sou pai, mas... Nossa, imagina um pouco, sim. Então, que Deus abençoe você e toda a sua família, tá? Gostaria de falar um pouco sobre o comentário do vereador Leandro, referente ao acontecido no parque. O que eu fiquei sabendo foram uns casos ímpares, tá? Que foi um pessoal lá querendo fazer o uso da vacina com um atestado médico particular, tá? O que a gente sabe muito bem, o senhor também, como... além de tudo, é obrigação de todos os vereadores aqui, inclusive do senhor também, a hora que foi chamado, que eu também fui chamado, eu falei, viu, tem que seguir o protocolo da vacinação, não vacina já. Tá? Qual que é o seu receituário? Por favor, isso daí não pode. A gente conversa com a pessoa, orienta, porque ir lá só para dar paulada também não. Está todo mundo lá trabalhando, tá? Não está fácil. Optamos para tirar o drive-thru, para evitar isso daí mesmo, porque ia dar confusão. A gente sabemos, outro dia fomos vacinar, teve todo mundo quis vacinar no mesmo dia. Então, antes a gente tacar pedra na administração, que está sendo elogiada e muito, tá? A gente tem que ver também. Vamos ajudar do que só querer criticar. Tá? Teve vários casos comigo, falei, infelizmente é assim, tem que seguir essa norma. Senão, como que vai ser? Senão é fácil, qualquer um faz um documento aí e vai lá tomar a vacina. Então, o pessoal está trabalhando rigorosamente, seguindo os critérios. Tá? Ninguém quer tomar uma responsabilidade aqui. Se tem os critérios, é para ser seguido. A informação está sendo dada. Só que, infelizmente, tem gente que não consegue entender, tem gente que entende, mas, assim, é obrigação nossa de falar.
Porque nós, principalmente você, Leandro, que é um professor, fazemos opiniões. Tá? Essas opiniões podem gerar algum, vamos dizer assim, algum prejuízo para o funcionário que está lá trabalhando. Coitado que está lá dando a cara na primeira faixa e pode sobrar alguma coisa para ele. Então, a gente tem que, sim, orientar. Tá? Agora, referente ao PL, não vou adentrar, não. O Mino já falou bastante aqui. Também sou a favor sempre de procurar o novo. Tá? Mas tudo está sendo discutido, sim, está sendo conversado. Tá? Outro dia nós falamos aqui, inclusive com a Cristina também, não adianta a gente também, você é contra? Então não adianta mais eu conversar, porque você só vai falar coisa ruim e não quer ajudar o projeto. Tá? Então, é assim, o diálogo é assim. Agora, só para terminar um pouquinho, porque esse projeto, que nem o próprio vereador falou, que não vai ser discutido hoje. Então, só para terminar, Leandro, você poderia muito bem ter convidado nós, sim. Eu não fui convidado por você. Se eu quisesse participar do requerimento da audiência, como mediador também. Como falaram para mim, você sabe muito bem que, como mediador, você caça a minha palavra. Se você quiser fazer uma audiência antidemocrática, você poderia fazer isso aí. Não estou falando de você. Você sabe muito bem o que você deveria ter feito. Deveria ter convidado. Tá? Você sabe. Tá? Agora, assim, antes não podia nem... A pedido seu, nós também aprovamos, porque eu também acho democrático, mudamos o regimento, porque antes só a mesa podia pedir. Tá? Colaboramos. Não fui convidado por Vossa Excelência. Não acho, então, um ato democrático. E tenho bastante comigo, viu? Lógico que você tem os seus... Do lado seu aí, tá? Seus seguidores, concordo com você, como eu tenho os meus, que também concordam comigo. Faustinho, faltou companheirismo. Pô, o cara não convidou você? Não fui convidado. Fui. Muito obrigado. Boa noite, viu, gente? Não havendo mais nenhum inscrito no pequeno expediente, passamos de imediato ao expediente. Discussão da ata da 14ª sessão ordinária. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado por unanimidade. Suspendo a sessão por 10 minutos para a reunião de... Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores. André, Carlos Alberto Sartori, Brisa, César, Elizabeth, Presente. Fábio, Leandro, Luan, Mino, Maísa. Isto feito, passamos à leitura das matérias constantes do expediente. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura das matérias. Tem muita coisa dessa aqui. Tá. É só pegar por aqui, ó. Requerimento de licença. Excelentíssima Senhora Presidente, requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para digne-se conceder-me licença de saúde no dia 6 de maio de 2021, conforme atestado médico em anexo, Sala de Sessões, vereador Antônio Caio, aos 19 de maio de 2021. Vereador Brisa. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos.
Projeto de resolução de número 5/2021. Dispõe sobre suplementação e redução de dotações orçamentárias da Câmara. A mesa da Câmara Municipal de Itapira, no uso de suas atribuições legais, resolve o artigo 1º determinar a contabilidade da Casa nos termos do inciso 1 do artigo 4º da Lei 5.989, de 23/12/2020, proceder à suplementação de dotação orçamentária da Câmara no valor de R$ 70.000. Como segue: Secretaria da Câmara, Administração Legislativa, manutenção da Secretaria da Câmara, Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação. Esse também. Artigo 2º. Obrigado, bem. A cobertura de suplementação a que se refere o artigo anterior far-se através de recursos provenientes da redução parcial da seguinte dotação orçamentária no valor de R$ 70.000, como segue: Poder Legislativo, Processo Legislativo, manutenção das atividades do Legislativo, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 70.000. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mesa da Câmara Municipal de Itapira, 19 de maio de 2021. Presidente, Questão de ordem, vereador. tendo em vista o projeto tratar de dotação orçamentária, requeiro que ele venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. Ordem do dia de hoje. Só para esclarecer aos vereadores, nós vamos fazer uma licitação para reformular o contrato nosso com a Secretaria, os projetos da Secretaria. Passamos aos projetos de lei. Projeto de lei de número 32/2021. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Torna-se obrigatório, nos estabelecimentos da Rede Pública Municipal de Ensino de Itapira, o ensino de noções básicas sobre a Lei Federal 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha. Artigo 2º. A execução desta lei estará a cargo da Secretaria Municipal de Educação de Itapira, em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social, com possível participação de entidades governamentais e não governamentais ligadas ao tema da luta pelos direitos das mulheres e contra a violência contra a mulher. Parágrafo único. O Conselho Municipal da Defesa da Mulher acompanhará a execução de todo o processo, ampliando o controle social sobre as políticas públicas para as mulheres. Artigo 3º. Esta lei tem como propósito: primeiro, contribuir para o conhecimento no âmbito das comunidades escolares da Lei número 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Segundo, impulsionar a reflexão crítica entre estudantes, professores e comunidade escolar sobre a violência contra a mulher. Terceiro, abordar a necessidade do registro nos órgãos competentes das denúncias dos casos de violência contra a mulher, bem como da adoção das medidas protetivas previstas na Lei Federal 11.340 de 2006. Quarto,
promover a igualdade de gênero, prevenindo e evitando, desta forma, as práticas de violência contra a mulher. Artigo 4º. O ensino será desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, realizando no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, anualmente, uma programação ampliada e específica em alusão à data e ao tema abordado por esta lei. Parágrafo único. O conteúdo referente às noções básicas sobre a Lei 11.340 de 2006 será ministrado no âmbito de todo o currículo escolar. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões Vereador Antônio Caio, aos 20 de maio de 2021. Leandro Sartori, vereador. As comissões. Projeto de Lei 33, 2021. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. A estrada rural pública, com início no quilômetro 163, da estrada SP 352, que dá acesso à Fundição Nogueira, ao lado do condomínio Julieta, passa a denominar-se de Estrada Anacleto Avancim. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões Vereador Antônio Caio, aos 20 de maio de 2021. Luiz Hermínio Nicolai, vereador. As comissões. Projeto de Lei de número 34, 2021. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Municipal 4.495, de 24 de setembro de 2009, alterada pela Lei Municipal número 5.094, de 24 de maio de 2013, que concede o título de utilidade pública à Casa das Artes de Itapira. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, em 20 de maio de 2021, Antônio Hélio Nicolai, prefeito municipal. As comissões. Projeto de Lei de número 35, 2021. As comissões. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios com associações ou ONGs para realizar a esterilização e microchipagem de animais a partir do uso do Centro Cirúrgico Móvel, Castramóvel, objetivando o controle da população de cães e gatos de ambos os sexos e de todos os portes. Parágrafo único. Nos instrumentos que formalizarão os convênios, ora autorizados, constarão as obrigações, limites e demais características do acordo a ser firmada entre as partes. Artigo 2º. Serão priorizadas as castrações de cães e gatos de rua, bem como os pertencentes à família que, comprovadamente, sobrevivam com renda mensal de até 3 salários mínimos. Parágrafo único. A recuperação do animal castrado pós-operatório só ocorrerá na clínica ou entidade conveniada nos casos dos animais de rua ou de animais com estado geral grave,
A preferência é que o pós-operatório ocorra na residência dos proprietários, caso não haja necessidade de manter o animal sob observação. Artigo 3º. Os proprietários dos animais a serem castrados devem firmar um termo de compromisso antes da realização da cirurgia, do qual constará: primeiro, autorização para intervenção cirúrgica. Segundo, declaração de que o responsável observou todos os cuidados necessários quanto ao pré-operatório. Terceiro, declaração de ciência do responsável acerca dos cuidados a serem adotados após o processo cirúrgico. Quarto, declaração de ciência do responsável acerca da responsabilidade quanto à recuperação do animal no pós-operatório, que envolve a aplicação de medicamentos e a comunicação do veterinário responsável em caso de complicações. Quinto, obrigatoriedade do responsável em zelar pelo animal dentro dos critérios de posse responsável, não o deixando solto em vias públicas, principalmente durante o pós-operatório. Parágrafo único. O termo do compromisso deverá ser firmado em 3 dias, vias ficando a primeira com o proprietário do animal, a segunda com a entidade conveniada e a terceira com a secretaria competente. Artigo 4º. Os proprietários que não cumprirem as determinações constantes no termo de compromisso serão obrigados a pagar ao município, a título de multa, o valor compreendido entre 60 e 200, a depender da gravidade do caso, cujo contexto será avaliado e minuciosamente relatado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Artigo 5º. A fiscalização sobre os cuidados que os proprietários deverão destinar aos seus animais castrados será feita pela entidade conveniada. Artigo 6º. Os animais de rua a serem castrados ficam sob a responsabilidade da ONG que os encaminhou, que providenciará espaço durante a recuperação dos mesmos, bem como tentará o encaminhamento para adoção. Artigo 7º. Todo cão ou gato que passar pelo procedimento de castração será microchipado. Parágrafo único. O número do cadastro será registrado pela entidade conveniada que encaminhou a castração, tanto para fins de identificação do proprietário do animal, quanto para a ciência dos seus dados. Artigo 8º. A média do preço unitário de castrações será determinada pela secretaria competente, por ocasião do credenciamento da associação ou ONGs, de forma que os valores estabelecidos sejam condizentes com os custos dos procedimentos pertinentes. Artigo 9º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias suplementadas, se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, em 20 de maio de 2021. Antônio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal. As comissões. Passamos aos pareceres. Parecer de número 50, 2021. Senhora Presidente, senhora e senhores edis. As comissões que a este subscrevem instadas, que foram a exarar parecer ao projeto de lei complementar 14 de 2021,
de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a Lei Complementar 6.026, de 22 de abril de 2021, que autoriza a concessão de direito real de uso à empresa WLS Pneumáticos e Motopartes, Indústria e Comércio Limitada, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela sua aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 19 de maio de 2021. De ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei complementar venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 51, 2021. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem instadas, que foram a exarar parecer ao projeto de lei complementar 15 de 2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a lei complementar 6.024, de 22 de abril de 2021, que autoriza a concessão de direito real de uso à empresa Nutrilatino Indústria, Comércio, Exportação e Importação de polpas de frutas Eireli. Acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam pela sua aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 19 de maio de 2021. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei complementar venha para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Está em votação o requerimento do vereador. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 52, 2021. Senhora Presidente, senhoras e senhores edis, as comissões que a este subscrevem instadas, que foram a exarar parecer ao projeto de lei 030 de 2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sociais sejam dirigidas ao ensino, às pesquisas científicas, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, como organizações sociais e da outras providências. Acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Todavia, as comissões, após reunião com representantes do Poder Executivo e do Sindicato dos Servidores Públicos de Itapira, realizada dia 12 de maio, resolveram apresentar emenda para sanar pontos específicos do projeto em tela, com a redação abaixo descrita. Emenda modificativa 01 de 2021. Altera as alíneas A e do inciso 1 e do inciso 2 do artigo 4º. Acresce redação complementar ao final do parágrafo 1º do artigo 8º, altera o parágrafo 1º do artigo 9º e o caput do artigo 11, todos do projeto de lei número 30 de 2021. Artigo 1º. Ficam alteradas as alíneas A
A e E do inciso 1º do artigo 4º, que passam a vigorar com a redação a seguir. Artigo 4º. A. 20 a 40% dos membros natos representantes do poder público definidos pelo estatuto da entidade. B. 20 a 30% dos membros natos representantes de entidade da sociedade civil definidos pelo estatuto. C. Até 10% no caso de associação civil de membros eleitos dentre os membros ou associados. D. 10 a 30% dos membros eleitos pelas demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral. Até 10% de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo Estatuto. Artigo 2º. Fica alterado o inciso 2º do artigo 4º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Segundo, os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Artigo 3º. Fica acrescida redação complementar ao final do parágrafo 1º do artigo 8º, que passará a vigorar como segue. Artigo 8º, parágrafo 1º. É dispensável a licitação para celebração dos contratos que trata o caput deste artigo, nos termos do inciso 25 do artigo 24 da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei 9.648, de 27 de maio de 1998, observado o disposto no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, nos termos do julgado pelo STF, na ADI, número 1923. Artigo 4º. Fica alterado o parágrafo 1º do artigo 9º, que passa a vigorar com a redação a seguir. Artigo 9º. Parágrafo 1º. A proposta do contrato de gestão e a respectiva prorrogação deverão ser submetidas à Câmara Municipal de Itapira, após a aprovação pelo Conselho de Políticas Públicas, para liberação e autorização nos termos do artigo 33, inciso 5º da Lei Orgânica do Município de Itapira, e apreciado em plenário, submetido ao prefeito. Artigo 5º. Fica alterado o caput do artigo 11, que passa a vigorar com a redação a seguir. Artigo 11. O prazo de duração do objeto pactuado no contrato de duração terá vigência de 4 anos prorrogável por igual período, estabelecido pelo prefeito municipal, dentro da discricionariedade administrativa, obedecidas as normas legais pertinentes, findo o qual serão avaliados os resultados e o correto cumprimento de seus termos, sem prejuízo das avaliações previstas nos parágrafos do artigo 12 desta lei. Quanto ao mérito, opinam pela sua aprovação. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 19 de maio de 2021. Tom de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões ao projeto e à emenda, requeiro que o projeto e a emenda venham para a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Está em votação o requerimento verbal. Aprovado menos um voto. Ordem do dia de hoje. Parecer de número 53, 2021. Senhora Presidente, vereadora e vereadores, as comissões que a este subscrevem instadas, que foram a exarar parecer ao projeto de lei 031 de 2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 138.240. Acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, opinam, deixam a critério do colendo plenário. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 19 de maio de 2021. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, requeiro que o projeto de lei venha para a ordem do dia para ser discutido e votado. Está em votação o requerimento do vereador. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia de hoje. Passamos aos votos de pesar. Voto de pesar 148/2021. Tá jóia. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Marco Antônio de la Lana, mais conhecido como Vô, autoria Fábio Galvão dos Santos. 149. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Cassiano Caixeta Zaniboni, autoria Brisa. 150. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Dolores Martelli, mais conhecida como Nega, autoria Fábio Galvão dos Santos. 151. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Marilene Alves Pereira, autoria Fábio Galvão dos Santos. 152. Votos de pesar pelo falecimento da senhora Nucília Gumiero de Moraes, autoria Fábio Galvão dos Santos. 153. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Sérgio Antônio Pires de Godói, autoria André Siqueira. 154. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Oswaldo Crico, autoria Carlos Alberto Sartori. 155. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Tereza da Torre, autoria Carlos Alberto Sartori. 156. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Jarbas Alessandro Gali, autoria Carlos Alberto Sartori. 157. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Briante, autoria Carlos Alberto Sartori. 158. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Adir Osvaldo de Moraes, autoria Carlos Alberto Sartori. 159. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Renato Henrique Mendes da Rocha, autoria Carlos Alberto Sartori. 160. Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Carlos Cutri, autoria Carlos Alberto Sartori. 161. Voto de pesar pelo falecimento do Dr. Jorge Felipe Costa, autoria Carlos Alberto Sartori. 162. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Benedita Menina de Jesus, mais conhecida como Dona Fia,
Autoria: Carlos Alberto Sartori. De acordo com o regimento interno da Casa, procederemos a 1 minuto de silêncio em homenagem póstumas aos falecidos. Todos os votos de pesar ciente. Passamos aos requerimentos. Requerimento de número 73, 2021. Voto de congratulação com a senhora Terezinha de Oliveira Giomo, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 5 de maio. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Está em votação, Beto. Eu tirei porque isso aqui é simples, velho. Está em votação. Aqui, ó. Está em votação. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. 74. Voto de congratulação com a senhora Abigail Pinto Giraldelli, pelo transcurso de seu 93º aniversário de nascimento, celebrado no dia 14 de maio. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. 75. Voto de congratulação com a senhora Vera Lúcia Mantuan Martelli, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 16 de maio. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Isso. 76. Voto de congratulação com a professora senhora Terezinha Vieira de Matos Dama, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 18 de maio. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. 77. Voto de congratulação com a professora Helenir de Barros Ribeiro da Silva, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de maio. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento, aprovado por todos. Não havendo mais requerimentos, passamos às indicações. Indicações de número 222, 2021. Sugere ao senhor prefeito gestão, junto ao governador do estado de São Paulo e o secretário estadual da Saúde, que incluam todos os trabalhadores da educação, independente da faixa etária, entre os grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. Autoria: Beth Manuel. Ao senhor prefeito. 223. Sugere ao senhor prefeito determinar a Secretaria de Esporte e Lazer reforma ou substituição dos aparelhos de ginástica da Academia ao Ar Livre do Parque Juca Mulato. Autoria: Beth Manuel. Ao senhor prefeito.
224, sugere ao senhor prefeito a reabertura das inscrições de estudantes para o cursinho pré-vestibular de Itapira. Autoria, Leandro Sartori. Pela ordem, senhora presidente, justificativa de indicação. Justificativa, vereador. Senhora presidente, colegas vereadores, essa justificativa é que nós fizemos, nós não, né, a Secretaria de Educação fez essa abertura da inscrição nos meses de janeiro e fevereiro. Nós tivemos que, aqui na Câmara, recebemos uma lei, modificamos o cursinho municipal para o formato também online, e ele foi licitado há 15 dias atrás. E muitos dos jovens que fizeram inscrição seguiram outros rumos já, começaram a faculdade e tudo mais. E como o cursinho vai ser online, quer dizer, não há uma limitação de número, então, de número de estudantes, seria muito importante que reabrisse e desse mais oportunidade a outras pessoas também. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Eu requeiro que a indicação de número 225 e 226 seja lida na íntegra, por Como favor. requer, vereador. Indicação 225. Excelentíssima senhora presidente, indicamos ao senhor prefeito municipal determinar aos departamentos competentes que promovam melhorias na praça localizada no início do viaduto Tiradentes, nas proximidades do cruzamento com a rua Embaixador Pedro de Toledo. No local, se faz necessária a substituição de lâmpadas queimadas, bem como ajardinamento. Sala de Sessões Vereador Antônio Caio, aos 20 de maio de 2021, Carlos Alberto Sartori, vereador. Justificativa, presidente. Justificativa, É vereador. uma reivindicação dos moradores dali, porque é aquela pracinha onde tem o marco inauguratório do viaduto Tiradentes, ela está apagada já há algum tempo e já houve algumas residências ali que foram assaltadas, porque fica um pessoal meio que escondido no escuro ali, e as pessoas que moram ali reivindicaram essas melhorias. Muito obrigado. Ao senhor prefeito. Indicação 226. Excelentíssima senhora presidente, indicamos ao senhor prefeito municipal determinar à Secretaria de Saúde que os serviços odontológicos de urgência no Hospital Municipal sejam retomados, inclusive nos finais de semana, voltando a oferecer este serviço essencial de saúde à população até às 22 horas. Sabe-se que problemas odontológicos graves não podem esperar um final de semana inteiro, motivo pelos quais solicitamos que o Hospital Municipal disponibilize diariamente atendimento até às 22 horas, bem como nos finais de semana, como acontecia anteriormente. Sala de Sessões Vereador Antônio Caio, aos 20 de maio de 2021. Carlos Alberto Sartori, vereador. Ao senhor prefeito. Passamos à leitura dos ofícios. Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Através do presente em atendimento do artigo 5º da Lei número 5.548, de 24 de novembro de 2016, informamos a essa Câmara Municipal que a Prefeitura Municipal efetuou em 20/4 de 2021 o pagamento das parcelas vencidas no mês de abril, correspondentes aos parcelamentos firmados com este Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões, conforme comprovante de transferências de valores anexos. Ciente. Esta presidência suspende os trabalhos por 5 minutos para a organização das matérias para a ordem do dia.
Boa noite a todos novamente. Solicito a primeira secretária para que faça a chamada dos senhores vereadores. André, Carlos, Brisa, César, Elizabeth, Presente. Fábio, Leandro, Luan, Mino, Maísa. Havendo número regimental, esta presidência reabre os trabalhos ainda no expediente. Não havendo mais matérias, passamos de imediato à ordem do dia. Está em única discussão o projeto de resolução número 5/2021, dispõe sobre suplementação e redução de dotações orçamentárias da Câmara, autoria, mesa da Câmara. Nenhum vereador para fazer uso da palavra, está em única votação o projeto de lei. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto de lei complementar número 12/2021. Cria zonas de urbanização específica para fins de parcelamento de solo. Autoria, prefeito municipal. Nenhum vereador para fazer uso da palavra, está em segunda votação o projeto de lei complementar. Aprovado menos um voto. A ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador. Justificativo de voto. Justificativo. Quero deixar, claro que os documentos pedidos pela cidadã Raíssa Pereira não foram fornecidos. Nosso mandato endossou também esses pedidos junto ao protocolo de prefeitura, também não foi fornecido. E quero também deixar, não deu para fazer isso na segunda-feira, quem puder acessar o nosso site, leandrosartori.com.br, lá também tem os mapas de onde são essas zonas de urbanização, para ver a distância da cidade, e nós temos que discutir aqui na Câmara, esse ano, em breve, o plano diretor. E é necessário demais que a gente discuta sobre para onde Itapira está indo e quanto isso custa para o cidadão itapirense. Então, vale a pena essa discussão. Muito obrigado. Por nada, vereador. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 13/2021. Dispõe sobre o piso salarial dos servidores públicos municipais, exercentes dos cargos de agente de saúde e de agente comunitário de saúde, no âmbito do município de Itapira, com aumento escalonado desde 2019, nos termos da Lei Federal número 11.350, de 5 de outubro de 2006, com as alterações trazidas pela Lei Federal número 13.708, de 14 de agosto de 2018, e eventuais alterações subsequentes. Autoria, prefeito municipal. Está em segunda votação o projeto de lei. Nenhum vereador para fazer uso da palavra, está em primeira votação o projeto de lei complementar. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o projeto de lei complementar ter sido aprovado por unanimidade, requeiro que seja dispensada a segunda discussão e venha para a segunda votação nesta ordem do dia de hoje. É regimental o requerimento, está em votação o mesmo. Aprovado por todos. Está em segunda votação o projeto de lei complementar. Aprovado por unanimidade. Está em segunda votação? Já foi. Outro. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar 14/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a Lei Complementar 6.026, de 22 de abril de 2021, que autoriza a concessão de direito real de uso à empresa WLS Pneumáticos e Motopartes, Indústria e Comércio Limitada. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Está em primeira votação o projeto de lei complementar. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o projeto de lei complementar ter sido
aprovado por unanimidade, requeiro que seja dispensada a segunda discussão e venha para a segunda votação nesta ordem do dia. É regimental o requerimento, está em votação. Aprovado por todos. Está em segunda votação o projeto de lei complementar. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar 15/2021, de autoria do senhor... A 14. É a 15. Aqui, ó. Ó, 14, 13, 14 e 15. Agora é da Nutrilatino. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 15/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a lei complementar número 6.024, de 22 de abril de 2021, que autoriza a concessão de direito real de uso à empresa Nutrilatino Indústria, Comércio e Exportação e importação de polpas de frutas Eireli. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em primeira votação o projeto de lei complementar. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Tendo em vista o projeto de lei complementar ter sido aprovado por unanimidade em primeira votação, requeiro que o mesmo seja dispensada a segunda discussão e venha para a segunda votação nesta ordem do dia. É regimental o requerimento, está em votação, aprovado por todos. Está em segunda votação o projeto de lei complementar. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhora presidente, justificativa de voto. Presidente, colegas vereadores, a gente fez uma discussão muito grande em torno disso há mais ou menos um mês. Inclusive, nós fomos acusados que estamos atrasando o desenvolvimento de Itapira por causa que nós pedimos vistas. E há essa mudança que estava lá dentro. Nós gostaríamos muito de ter emendado nessas leis, mas os documentos que pedimos à prefeitura não nos foram dados também. Pelo menos essa vez respondeu que não iria dar e nos convidou para tomar um café na prefeitura. Então, é uma pena, então a gente queria emendar, mas pelo menos está respondido dessa vez que não ia dar os documentos. Tá? Muito obrigado. Está em primeira discussão o projeto de lei 30/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sociais sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, como organizações sociais, e da outras providências, e a emenda modificativa número 1/2021, de autoria das comissões permanentes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, pedido vereador. de vistas. Vistado pelo vereador Leandro. Está em única discussão o projeto de lei 031/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 138.240. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em votação o projeto de lei. Aprovado por unanimidade.
Antes de terminar a sessão, eu gostaria de fazer 2 convites. A Câmara Municipal de Itapira, através de sua Comissão de Finanças e Orçamento, comunica que a audiência pública para a prestação de contas da Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao primeiro quadrimestre de 2021, será realizada no dia 27 de maio, quinta-feira, do corrente ano, às 15 horas, no plenário da Câmara, situado à Rua João de Moraes, 404, Centro. A Câmara Municipal de Itapira, através de sua Comissão de Finanças e Orçamento, comunica que a audiência pública para a prestação de contas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao primeiro quadrimestre de 2021, será realizada no dia 28 de maio, sexta-feira, do corrente ano, às 10 horas, no plenário da Câmara, situado à Rua João de Moraes, 404, Centro. Não havendo mais matérias, esta presidência agradece a presença dos senhores vereadores, dos internautas, da imprensa escrita, dos servidores e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.